Começando mais um panorama de mercado para você que assiste a Rede Campo em qualquer parte aqui da nossa Coopermota. É com prazer que estamos aqui mais uma vez com a nossa parceria de sempre. Do outro lado aqui comigo nos estúdios, não nos estúdios, mas também aqui na Coopermota, nosso gerente de comercialização, Juliano Plens. Bom dia. Bom dia, boa tarde, Vanessa e espectadores da cooperativa, né? Cooperados e clientes. Mais uma semana trazendo a notícia da última semana e a tendência para a próxima semana do nosso mercado. É isso aí, vamos atualizando o nosso produtor rural e com isso a gente conta então com a parceria com o pessoal da Stonex, dessa vez com a Maria Eduarda, que já esteve conosco a semana passada. Olá, Duda. Bom dia, Vanessa, bom dia, Juliana, e um bom dia aí para todos os cooperados também. Maravilha. Vamos então dar início às nossas análises, buscando inicialmente então a nossa análise de mercado internacional da soja. Duda, atualiza para a gente. Opa, vamos lá. Bom, essa semana nós tivemos uma semana de alta para a soja e alguns fatores foram cruciais para isso. O primeiro deles, nós temos o clima na Argentina, né? A seca no início da semana, ela vinha gerando preocupações e sustentando os preços de Chicago, porém as chuvas nos últimos 2 dias e para os próximos 15 dias têm reduzido a parte do prêmio de risco. No entanto, ainda assim o potencial de quebra na produção argentina continua no radar. Outro fator também que acabou implicando aí nessa alta de soja durante a semana foi as importações de soja brasileira para a China. O atraso na colheita nossa de soja, ela tem afetado o embarque, com volumes menores do que o previsto chegando à China. Os estoques chineses, eles podem diminuir rapidamente aí nas próximas semanas, o que pode levar a um maior uso de leilões internos e também compras adicionais de soja norte-americana e até mesmo de soja argentina. Para nós aqui no Brasil, nós não vimos tanta diferença aí nessa alta de soja, porque o nosso dólar ele está em queda faz 13 dias, o que acabou compensando aí essas altas que nós tivemos em Chicago. Para a soja é isso, pessoal. E aí, como é que a gente fica então com essas informações aqui para o nosso mercado nacional, Juliano? Então, como bem a Duda disse, né, a gente viu Chicago tendo uma alta essa semana, né? E foi equilibrada essa alta, que não tanto perceptível para os nossos cooperados aqui, a redução do dólar. A gente abriu a segunda-feira a 5,85, tivemos o fechamento ontem, né, de quinta-feira, dia 6, a 5,76. Então, isso equilibrou e barrou que tivesse maiores altas de preço de soja para o mercado doméstico. Então, mas mesmo assim, nós tivemos uma leve alta nos nossos preços de balcões, né? A oferta de soja disponível, soja spot, ela está limitada, né? Alguns fatores contribuíram para isso também em relação a Chicago e a exportação da nossa soja, que é a colheita atrasada no Mato Grosso por conta de chuva, né? Dificultando a logística lá, principalmente no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso. Nós tivemos a notícia essa semana de mais de 20 quilômetros de congestionamento, né, em relação a poder escoar essa safra. Isso prejudica toda a logística de exportação de soja, de escoamento da nossa safra em relação ao Centro-Oeste. Mas, por outro lado, para a nossa região aqui, essa semana de chuva que a gente teve, essa semana chuvosa, é muito bem vista, né, para os nossos agricultores e nossos cooperados, uma vez que nós estamos dentro da janela ideal de colheita de soja e de plantio de milho safrinha, que nós vamos falar um pouco depois, ainda não está atrapalhando, e aquele agricultor que plantou um pouquinho mais tarde, ou aquela variedade um pouquinho mais tardia, essa chuva ela é muito bem-vinda, né? Ela faz o enchimento de grãos, e o otimismo do agricultor em relação aos níveis de produtividade, ela voltou. Nós passamos por uma estiagem de chuva no final de mês de dezembro, e depois essa chuva vem se normalizando agora. Então, para nós aqui na nossa região, para a nossa realidade, essa chuva é muito bem-vinda, né, para fazer o enchimento completo de grãos, fazendo com que isso aumente a nossa produtividade. Algumas pessoas estavam nos abordando, até essa semana mesmo, falando sobre a questão de quebra de safra, se já dava para falar alguma coisa de quebra. Essa análise é só mesmo quando houver a colheita, né, João? Assim, a nível nacional, a gente acredita que deve ter uma redução de safra, né, a nível de Brasil,
mas ainda é uma safra recorde, ainda as expectativas, os estudos que a gente tem olhado aí, ainda vai ser uma safra recorde, né, de produtividade, de produção. E para a nossa região, a gente acredita, sim, que teve uma redução de produtividade por causa dessa estiagem no mês de dezembro, mas nada que afete níveis bons de produtividade. Porque a gente vem no regime de chuva bom lá desde o início do plantio, né? Houve essa estiagem, lógico que se não tivesse acontecido a estiagem, a produtividade seria muito boa. Níveis de 2 anos atrás, que se não me engano foi safra 22, 23. Mas como houve a estiagem e depois retomou-se o regime de chuvas, a produtividade média que a gente diz, ainda a tendência é que seja muito boa. E o agricultor está com essa expectativa, né? Claro que houve uma redução, é normal isso, né? Por conta da estiagem, mas nada que afete uma média de produtividade geral, principalmente do raio de atuação do cooperativo. A gente acredita numa safra boa ainda, muito boa para nós. Oba! É isso aí. Então, passando para o nosso mercado internacional, Duda, como que a gente avalia aí as circunstâncias? Bom, no mercado internacional de soja, realmente. Falando de milho agora. De milho, isso. Isso. Igual ao mercado de soja, também milho nós tivemos alta aí durante essa semana, e o principal fator voltado aí para o mercado foi o adiamento das tarifações de Trump por 30 dias. Essa semana o Trump ele acabou adiando as tarifações para o México e para o Canadá também por mais 30 dias. Como o México é o maior comprador de milho dos Estados Unidos, isso ajudou a manter Chicago aí em alta. Apesar dessas oscilações de Chicago, as vendas para o México e as preocupações com o clima na Argentina, eles também acabam limitando quedas mais expressivas. A demanda ela vai continuar concentrada nos Estados Unidos, tanto nesse primeiro semestre como no segundo semestre também, tudo a depender desse atraso aí de plantio que nós estamos tendo para o nosso milho safrinha aqui no Brasil. Maravilha. E aí, partindo para nosso mercado doméstico de milho, Juliano? Bom, não diferentemente da soja, o milho também teve uma leve alta, né? Pensando aqui no milho disponível, ou milho spot, como é o linguajar, a demanda está aquecida, né? Os compradores estão vindo atrás do milho no mercado interno. Por outro lado, os vendedores estão retraídos por essa perspectiva de alta que tem acontecido, né? Uma tendência de milho futuro é de preços estáveis com viés de alta, né? Por quê? O milho é o maior concorrente do milho, no caso do mercado interno, né? É o trigo, principalmente para o mercado de ração, enfim. E essa demanda, esse atraso de plantio de soja, principalmente no Centro-Oeste, já gera um rumor, já gera uma tendência de atraso na colheita de soja, atraso no plantio de milho safrinha, podendo a janela ficar de plantio, pensando em Centro-Oeste, um pouco mais estreita, né? Um pouco mais curta. Isso poderia fazer com que o preço de milho tivesse um viés de alta, né? Para a nossa região aqui, isso não é uma realidade. Nós estamos numa janela ideal de colheita de soja e, consequentemente, ideal de plantio de milho safrinha, ou milho segunda safra. Então, mas a tendência que hoje o mercado traz para nós, que são preços estáveis, manutenção de preço de milho, né, com viés de alta, pensando no mercado futuro. Então, acho que é um clima, é um ambiente, tanto climático quanto para o agricultor, de plantio de segunda safra de milho boa, né? Por quê? Clima chovendo, né, calor, a colheita de soja andando bem no seu ciclo normal. A janela para nós aqui de plantio de segunda safra de milho é uma janela ideal, com preços estáveis. Isso significa que os nossos cooperados e clientes ficam otimistas para realizar o plantio, né? Que para toda a cadeia é muito bom, né? A gente poder contar com um clima bom de chuva, um preço justo, um preço bom, né? Isso faz com que o mercado todo esteja aquecido, principalmente na aquisição de insumos, né? A gente passou agora pela Cooper Show e viu muito o aumento de aquisição de insumo de milho segunda safra. Então, para o cooperado que ainda não fez aquisição ou fez só de parte da sua área, nós temos produtos para lhe atender, com fertilizantes, sementes principalmente, né? E não esquecer que
primordial o uso a aquisição de seguro agrícola. Tem uma vez que milho segunda safra sempre há uma interrogação. Para a nossa região, a preocupação maior nem tanto é com seca, às vezes com geada, né? Então, o seguro agrícola ele dá o respaldo caso venha ter uma frustração de safra ou ter um sinistro. Falando de seguro, a gente estava falando com o nosso Marco Antônio, que é o nosso agrometeorologista, e ele alertou, né, que em tempos de laninha é sempre mais possível a existência da geada, né? E é o momento que a gente está. Então, aí o seguro chega aí para a gente se manter mais seguro mesmo. Exatamente. E como nós estamos numa região de transição, a gente acaba sendo, às vezes, afetado por a laninha, né? Então, o seguro ele dá um subsídio, né? Dá um respaldo caso aconteça essa frustração de safra, esperamos que não aconteça, com o seguro agrícola. É isso aí. Então, com isso, a gente conclui nosso panorama de mercado de hoje. Nos preparamos já para voltar na semana que vem e esperamos vocês aí do outro lado também, para saber mais sobre o panorama de mercado. Um abraço, Duda, Juliano, a todo mundo, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.